Todos nós frequentávamos muito os cinemas do Rio naquela época. O Arte Palácio, fui muito lá. E o Ipiranga, então, muitíssimo. Por causa dos filmes também que passavam muito bons. Naquele tempo, o pessoal de renda média e alta ia para todos esses lugares. Não é como hoje que está tudo aquilo abandonado. O comércio mais importante, primeiro, na fase inicial, quando o Rino chega, ele estava só na Praça do Patriarca. Não havia comércio do Anhangabaú em diante. Quando construíram o viaduto do Chá, que em 42, 43 ficou pronto, aí o comércio se desloca para a Praça Ramos. O Mapping sai, que era a grande loja de departamento inglesa, não era brasileira naquele tempo, importando equipamentos, sapatos, roupas, tudo era importado. É o mais fino possível. Isso ficava na Praça Ramos. Construído um novo viaduto, desloca junto do municipal, em frente ao municipal. Mas as pessoas de mais recursos iam todas lá. A classe média lotava aqueles cinemas. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas se como era um cinema, um palácio que era muito grande e tudo, né? E eu me lembro que o comentário que eu fiz que tinha um ótimo som, quer dizer, depois ele foi um especialista de acústica, porque era um filme, quase um teatro, e tinha, se ouvia diferente dos outros cinemas, realmente, tinha uma acústica perfeita, isso eu me lembro. E mais ou menos eu tenho a impressão que eu vi o filme, porque eu fiz um esforço daqueles, eu vi um filme que era o Fantasy, eu acho que era de Walt Disney, que era muita música, então a parte da acústica era muito importante. Por isso que eu me lembrei. Eu não devia ser tão pequena quando eu vi isso, eu não sei de quando é o filme, mas isso eu não me lembro. Mas se tinha absolutamente a percepção da diferença do som de um cinema normal, de um cinema onde tinha uma projetação acústica com materiais específicos e tudo isso, sim. Olha, o Rino fazia uma leitura muito objetiva e clara, mas também muito íntima, do que a pessoa queria ver quando ia ao cinema, né? Então a bilheteria tinha um conforto, tinha um peso, né? Não era apenas uma janelinha com vidro, ela tinha uma presença. Aí você entrava no espaço interno, você tinha onde sentar, eu lembro de poltronas de couro, o átrio muito luxuoso, mas ao mesmo tempo contido, né? E o conforto da sala de projeção era uma espécie de acolhimento e uma expectativa de você ver um filme de uma forma muito especial, onde era conduzido fora de você mesmo para a tela, né? Que é o cinema. O cinema é isso. A iluminação indireta, então você sentia o espaço de uma forma muito suave, né? Você estava numa espécie de antessala de uma viagem, que era a viagem do cinema. E o Rino era muito sensível a isso, né? Ele fez grandes cinemas, Arte Palácio, Ipiranga, um cinema no Brás, na Moca, agora não lembro exatamente, mas com uma lotação de quase 4 mil pessoas, né? Com a cobertura retrátil nas noites de verão que podia se abrir. Ele fez primeiro o que chamava UFA Palácio, que era o nome da companhia cinematográfica alemã, que depois mudou, não sei porquê, uma outra companhia chamada Arte Palácio comprou. Mas ele fez um projeto extraordinário, porque em cima era um hotel, mas embaixo está lá, até hoje fechado, mas está perfeito. Era um terreno muito comprido e ele fez um cinema maravilhoso, mas para poder ver tratamento acústico, ele estudou acústica, o que havia de mais moderno, e criou uma instituição para estudar acústica. Juntou um grupo de gente que só fazia isso. E o som era perfeito. Mas internamente ele jogava exatamente com a linguagem expressionista, muito contraste entre as formas, muito simples, mas por trás daquilo tinha as luzes. Então, quando o cinema começava a apagar, nós víamos as formas do cinema em contrastes. Era muito interessante aquilo. Então, ele fez este cinema, fez sucesso. Em seguida, foi encomendado um outro no Recife, fez junto com um arquiteto chamado Hernani Duval Penteado, também igualmente interessante. Em seguida, ele fez mais um outro cinema num bairro na direção do Brás, também muito interessante, imenso, muito grande. E aí ele fez o Cine Ipiranga, na Avenida Ipiranga, que era outro espetáculo de acústica e de modernização.
E naquele caso, como da Avenida São João, do Arte Palácio, em cima havia um hotel. Então, os hotéis tinham muito pouco a ver, atrapalhavam um pouco o espetáculo, que já começava na entrada, com os contrastes de luz. Era uma coisa ultramoderna, muito mais moderna do que os próprios apartamentos que ele estava fazendo. Impressionavam muito, a população ficava deslumbrada, e os outros arquitetos começaram a imitar essas coisas que ele fazia. E bem mais tarde, ele já usou os conhecimentos de outro modo, para teatro, porque ele foi convidado para fazer o projeto do Teatro de Cultura Artística, que agora está sendo reconstruído depois do incêndio. E ele usou, mais uma vez, a sua capacidade. Então, o som do teatro era o melhor de São Paulo, mais perfeito. E aí, cabe dizer, ele, com os cuidados que tinha, ele fazia uma pesquisa tecnológica para cada um desses projetos. Ele não fazia nenhum sem esses cuidados.